Escola Bíblica. Tema: Relacionamento com Deus. Assunto: o homem espiritual e o seu interior. Nosso texto áureo está na primeira parte do versículo 7 do capítulo 23 do livro de Provérbios, onde diz: porque, como pensa em sua alma, assim ele é. Já nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2, versículos do 11 ao 16, no qual está escrito: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Introdução: o que estamos estudando? Até este momento é apenas a definição de termos para que possamos então adentrar ao estudo do relacionamento com Deus. No momento, estamos estudando um dos dois agentes da relação com Deus, que são a alma humana e Deus. Assim, estamos estudando a alma humana, a nossa parte nessa relação. Quando formos estudar Deus, perceberemos que o objeto do nosso estudo estará tão fora da nossa capacidade de observarmos que apenas observaremos o seu efeito e as consequências da sua existência, tanto quanto o conhecimento que temos dela. Da mesma forma, o estudo do eu humano também está fora do nosso escopo. No entanto, não porque ele seja altíssimo como é Deus, mas porque é profundo demais, tanto que não conseguimos alcançá-lo. Talvez vá parecer estranha essa topologia, mas Deus está distante demais para o conhecermos, como está profunda demais para conhecermos a própria alma humana. Tais coisas não respeitam as dimensões de espaço. Mais tarde, aprenderemos que essa sensação de estranheza que temos agora é por conta tanto, no caso de Deus, de sua completude, quanto da incompletude da alma humana. Concluiremos que não é que a alma seja profunda, o caso é que ela não tem fundo, é um completo vazio. Mas, isso é para mais à frente no nosso estudo. Como estamos aprendendo acerca de um dos dois agentes da relação com Deus, no caso, a alma humana, o que vamos estudar aqui, na verdade, já temos estudado é aprender a olhar para dentro de nós mesmos e nos entender o máximo que seja possível do que estiver aqui dentro. Isso para podermos exercer o nosso próprio relacionamento com Deus. Ponto 1. As nossas almas. O nosso texto áureo fala da alma, mas não podemos nos ater à interpretação usual de hoje em dia, que damos ao termo alma para interpretarmos todas as passagens bíblicas nas quais este termo aparece. Isso porque é observável de forma objetiva que o termo em questão tem um significado notavelmente abrangente, podendo significar desde a pessoa, o indivíduo em si, como é o caso de Ezequiel capítulo 18 verso 4 e também 20, onde se diz que é a alma que pecar, essa morrerá. Nesses textos está se falando da individualidade da responsabilidade que cada pessoa, cada alma, tem sobre o próprio pecado que cometeu. No capítulo 19 verso 16 de Provérbios, e em muitos outros textos veremos a alma significando a vida, o simples estar vivo. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Vejamos pela lógica, pois se o descumprimento do mandamento podia ter como efeito a morte, o cumprimento das obrigações da lei significaria obviamente permanecer vivo. No nosso país, onde não existe pena de morte, seria o mesmo que dizer que se você não quer ir preso, não cometa crimes. Veja que na segunda parte do versículo fala-se de morte como resultado do não cumprimento do mandamento, fazendo uma antítese. Já em Provérbios capítulo 16 versículo 24, Salomão diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aqui vemos que a alma está sendo apresentada numa relação dual com o corpo. Neste caso se evidencia que pode ser a alma como nós comumente nos referimos. Na verdade, se pensarmos bem,
podemos até inferir que esta alma seja mesmo a mente, pois ele parece se referir a quão agradáveis são determinadas palavras à mente e ao corpo, como quando os antigos romanos diziam que a mente são habita num corpo também são. Isto é o mesmo que dizer que algo que é bom para a mente é bom para o corpo. Isso porque fisiologicamente não existe distinção entre mente e corpo. Ponto 2. Corpo e alma. A mente é, no máximo que podemos dizer, uma parte do corpo, um membro seu. Assim, quando lemos Paulo definir que a carnalidade milita nos nossos membros, devemos incluir também o representante da alma no corpo, a mente. Conclui-se que a carnalidade também trabalha na mente tanto daquele que ainda não a teve renovada, quanto daquele que já a teve renovada, o salvo. Neste último caso, parece surgir uma separação na mente humana, e é dessa separação que nós precisamos falar hoje. Ponto 3. A alma e a mente. A alma e a mente não são a mesma coisa. Não podemos colocar a alma como mente, porque a alma é algo de além do físico, e a mente é algo físico. A mente é do corpo estando sujeito a ele e à sua natureza. Já da alma, devemos entender que pouco sabemos e, portanto, não seria sábio colocá-la como objeto de estudo. A mente é o representante da alma no corpo, e esta, sim, deve ser e é objeto de estudo. Por isso, com muita cautela, devemos definir que a mente é a alma encarnada. A mente, isto é, o cérebro, é um dos membros do nosso corpo que, como todos os outros, tem seu desenvolvimento e desempenho eletroquímico, isto é, físico, algo pertencente à natureza humana. Não há nada de não físico nisso, não há nada espiritual. Assim como não se pode, porque não se sabe, separar o espírito da alma, da mesma forma não se pode separar a alma da mente, porque não se sabe como fazê-lo. Nosso raciocínio é desta realidade física, e nada de além desta realidade física nos é compreensível, senão nas semelhanças com as coisas deste mundo. Portanto, devemos somente nos contentarmos em entender as coisas desta realidade, crendo que sejam no máximo resultados das coisas daquele outro mundo, por assim dizer, o interior, refletido no exterior. Assim, a mente é o resultado da alma ou seu aspecto físico, sem reflexo no mundo. A mente é o máximo que se pode saber da alma, e certamente é muito menos do que ela realmente é. A alma não sabe de si, e para nós no que podemos saber, não existe para além da mente e do corpo, e, portanto, da percepção destes do mundo exterior. No máximo, podemos entender que a mente seria uma interface de percepção, consciência e memória da realidade física da qual ela mesma faz parte. Coisas diferentes. No entanto, embora seja uma representação física da outra, a mente e a alma são coisas diferentes, sim, porque a morte as separarão entregando o corpo e a mente ao perecimento físico, e a alma ao juízo de Deus, para perecimento ou gozo eterno. Porém, para fins de trabalharmos e entendermos como funcionamos enquanto indivíduos, ambas são uma mesma coisa. Eu sou minha alma. A alma é o que sou, é o meu eu, pois, si mesmo com o perecimento do corpo e da mente física na morte, a palavra de Deus nos mostra existir consciência, isto é, manutenção da percepção e consciência no pós-morte. Deduzimos que, restando só isso do homem, na verdade, é só isso que ele é, de fato, o homem, ou seja, eu sou uma alma. Por isso os melhores teólogos dirão que não somos um corpo que tem uma alma, mas uma alma que tem um corpo. Eu sou minha própria alma. Isso, se com o fim desta vida e o perecimento deste corpo e desta mente, eu ainda continuar consciente como diz a palavra de Deus que continuo. Ponto 4. Um ilustre membro. A mente é física, e tudo o que acontece nela não é mais do que o seu próprio desempenho eletroquímico. Ela, portanto, por mais que seja um membro de grande abrangência de ação no corpo, não é mais que um membro do corpo humano. Assim, ao lermos Paulo dizendo que a carne, a lei do pecado, milita nos nossos membros, devemos incluir também que é assim na mente, dado que por mais que seja um membro que controla outros membros, ainda assim é um membro do corpo. Eu e o pecado. Ora, se a mente é o representante da alma e a alma é o que somos, logo o que somos nesta realidade física, sim, somos as nossas mentes. Eu sou a minha mente, uma mente que percebe a realidade física ao redor, e a ela reage. Tudo isso sou eu. E um dado mais chocante podemos acrescentar a essa nossa conclusão:
que é a total depravação do homem. Pois, se a mente é a projeção da alma na realidade física e, ao mesmo tempo, estando sujeita à natureza humana, por ser um membro do corpo, ou seja, sujeito à carnalidade, a nossa mente é pecaminosa. Por isso, Paulo disse: em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. A alma é tudo isso. Obviamente, quando Paulo está falando sobre membros do corpo, não está se referindo de forma denotativa, porque o coração não deseja bater nem o intestino digerir o alimento, também não é o estômago que deseja a comida nem o pulmão respirar, menos ainda a genitália o que costuma parecer querer. Toda a vontade e toda a cobiça acontece na mente. Desta forma, os membros onde milita a carne contra o espírito não são nenhuma parte em particular do corpo, mas onde o querer vira cobiça e a cobiça pecado. A questão que nos fica é: como pode existir tal militância contra a lei de Deus na mente renovada, de alguém que esteja vivendo o relacionamento com Deus e experimentando sua vontade? Não há outra opção além de dizer que a mentalidade verdadeiramente cristã, ou seja, dos salvos, está dividida entre a natural e pecaminosa carnalidade e a lei do entendimento. Por isso, podemos dizer também que a tal lei do entendimento é lei naquele que teve seu entendimento e sua mente renovados. A corça sedenta. A grosso modo podemos até dizer que nossa mente está mais próxima da verdade sobre a sua alma do que qualquer outra mente no mundo. Volto a lembrar do salmista do Salmo 42 que entendeu o que é a sua alma, entendeu a sua real carência, sua sede de Deus. Aquele homem conseguiu, ao contrário da maioria dos homens, esticar os seus braços nas profundezas do ser humano, do seu próprio ser, no meio de todo emaranhado de angústias, preocupações, tristezas, anseios e todos os acúmulos da vida humana, e ali tocar na própria alma. E ali ele viu o que mais importa ver, que a alma é carente, ela é propriamente uma carência de Deus. Os melhores definidores disso dirão aquilo que é repetido por muitos sem saber, que há um vazio dentro do homem. É daí que eles tiraram essa definição, quando conseguiram se desvencilhar de toda a bagunça e parafernália dentro de cada um de nós. Aquele salmista comparou a sua alma carente de Deus como uma corça no deserto sedenta por águas correntes. Nem bom nem mal. Com esses conhecimentos em mãos, não podemos de forma alguma entender ou supor que o corpo seja mau. O corpo não é mau por nele a carne executar a maldade, o pecado. O corpo faz parte do mundo físico, o qual não é bom nem mau. O corpo humano é como um animal respondendo ao ambiente e às necessidades fisiológicas. Nisso, ele só é mesmo um instrumento da alma para fazer tanto o que é bom quanto o que é mau. O corpo é do mundo físico, e o físico não é bom nem mau. O bem e o mal estão na alma. Ponto 5. O homem interior. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 7 versículo 22. Nós podemos entender que Paulo usa a ideia de homem interior, porque Paulo é homem, é um ser humano. Portanto, ele não poderia ver-se por dentro, imaginar-se por dentro, sem o que está por fora. Nós exemplificamos aquilo que não conhecemos e não podemos conhecer por meio daquilo que nós conhecemos. É como se a imagem de si por dentro estivesse espelhando a imagem de si por fora. Ocorrências disso. Essa expressão aparece 4 vezes no Novo Testamento, 3 delas nas palavras do apóstolo Paulo, e uma 4ª vez nos chegou somente pela tradução Almeida Revista e Atualizada, na primeira carta de Pedro capítulo 4, versículo 3, onde é dito: o homem interior do coração. Aqui podemos apontar que seja de fato o mesmo que o homem interior de Paulo, porém uma palavra grega nesse texto muito me chama a atenção. Criptos. Essa palavra origina em português várias palavras, tais como cripta, criptografar e encriptar, todas elas mantendo um sentido de algo escondido, ocultado. Ali, Pedro está advertindo as irmãs da igreja que, a despeito de usarem de utensílios de maquiagem e belas roupas, elas devem embelezar e manterem incorruptível o que está no íntimo e oculto, no interior dos seus corações, do que aquilo que é aparente ao mundo. Nas outras vezes em que aparece, já nas cartas de Paulo, é o que vamos estudar daqui por diante. Uma perspectiva única. O homem interior é uma perspectiva que o indivíduo tem de si.
É uma imagem formada da imagem que vejo no espelho acrescida de todo o julgamento, culpas, responsabilidades e fugas de tudo isso que eu aprendi a interpretar e ver de mim mesmo. É a minha visão de mim, o que eu sou para mim. Sou eu, mas somente para mim. Se estiver transformado, poderei dizer, como disse Paulo, tenho prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 7 versículo 22. O eu interior de Paulo foi acrescido do conhecimento que ele tem de Deus através de Cristo, do conhecimento daquele amor de Deus por ele, que junto da consciência de sua condição humana, formam uma estrutura totalmente inconcebível e incompreensível por parte daqueles que não vivenciam o mesmo. Vejam a forma como os amigos de Jó o tratam, condenando por um pecado que eles não têm consciência alguma de que ele tivesse cometido. Isso por não conseguirem conceber a paz para com Deus, que estava no coração daquele homem, em meio a toda aquela angústia. O grande Jó era aquele homem espiritual, o qual ninguém podia discernir. Ponto 6. O homem exterior. O homem exterior, naquele edifício das nossas vontades, é basicamente o primeiro andar, que é o pavimento das entradas constantes de informações que provocam desejos e pensamentos, muitas vezes, quase incontroláveis e, também do que se encontra no segundo andar, que também provoca o mesmo. Assim, deduzimos que o homem interior reside no terceiro andar, supondo ser ele aquele que preside, ou, pelo menos, deveria presidir toda a atividade, tanto do seu andar quanto dos demais andares. É nele que o Espírito de Deus nos fortalece e nos firma no relacionamento com Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 16 verso 3. Ponto 7. O Paulo interior. O homem interior de Paulo é a visão que Paulo tem de si mesmo, é a sua mentalidade sobre si mesmo, que agora se ajunta ao conhecimento de Deus, do seu relacionamento com Deus e do maravilhoso amor que Deus tem por ele. Todo homem é o eu. Assim o homem interior de Paulo é seu eu íntimo. Quando Paulo fala do homem interior, está falando a partir de si mesmo, isto é, de alguém que vive uma relação com Deus. Seu homem interior é transformado. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, fala como alguém experiente ao dizer que existe uma renovação do entendimento, isto é, da mente. E daí, podemos deduzir que, se a nossa mente está em renovação, e mesmo assim estamos presos na iminência de ceder à carnalidade, devemos entender que não é toda ela que esteja renovada, e que, portanto, essa renovação producente da transformação está em curso, não sendo o resultado final e perfeito. O que quero dizer é que quando Paulo fala do homem interior, ele está falando de um homem interior transformado, da mente de uma pessoa que passou pelo arrependimento real e genuíno, a conversão a Deus por meio de Jesus. Ele não está falando de uma pessoa que não tenha sequer conhecido a Cristo. Agora, podemos concluir, sem medo de errar, que o homem interior na fala do apóstolo é a alma do salvo, e essa consciência de salvação que lhe impulsiona a santificação, a produção de boas obras. Efésios capítulo 2 versículo 10. A mente já renovada. Enquanto que o homem exterior é a mente ainda não renovada junto com os outros membros do corpo que ela luta, batalha, milita, para dominar. Agora que a faxina naquele terceiro andar do edifício da nossa vontade deu início, sabemos onde está o homem interior neste exato momento. Ponto 8. A mente de Cristo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículos do 11 ao 12, e também o 16. Observe que primeiro o apóstolo Paulo diz que somente o espírito humano conhece realmente o homem. Depois ele diz que somente o Espírito de Deus conhece a Deus. Já no versículo 16, ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Logo em seguida, diz que nós temos a mente de Cristo,
isto é, nós que temos o Espírito que conhece Deus. Que ele quer dizer, é que aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que foi salvo, que é o que conhece, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, este tem a mente de Cristo. Este tem o conhecimento de Deus acessível a ele, habitando nele. Não se pode dizer outra coisa, senão que a mente de Cristo é o resultado daquela renovação do entendimento. E este salvo é o homem espiritual do qual Paulo fala neste mesmo texto. Ele é incompreendido pelo mundo, de ninguém é discernido. Nele habita a paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4 verso 7. Novamente, o mundo não o compreende, não o discerne. E por que a paz dele excede todo o entendimento? Ora, porque a maior parte das pessoas não tem a mente que ele tem. O seu homem interior não está em renovação, em santificação, como a dele. Ele conhece o amor de Cristo, que também excede todo o entendimento. Efésios 3 versículo 19, isto é, ninguém entende. Assim, o homem espiritual, aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, que é o mesmo que tem a mente de Cristo, conhece coisas que a maior parte das pessoas não conhece. Ponto 9. Metanoia. O homem interior é onde reside aquela lei do entendimento. É no entendimento, nous, que acontece obviamente a renovação. Romanos capítulo 12 versículo 2, que nada mais é do que o arrependimento. Tanto em Romanos 7 quanto em Romanos 12, Paulo usa a mesma palavra grega, nous. Esta palavra é o radical de metanoia usada para referir-se ao arrependimento. O verbo arrepender-se na Bíblia, quando não aparece como traduzido por outro verbo grego, o é pelo cognato de tal palavra, metanoeo. O verbo grego metanoeite já é reflexivo, portanto, o arrependimento é uma mudança que o indivíduo faz em si mesmo. A renovação da mentalidade não entra no indivíduo se ele não abrir caminho, se ele não abrir a porta do seu coração para isso. O arrependimento é o ponto de partida para toda a experiência com Deus. Sem ele não vai ocorrer a transformação, a santificação, e não haverá a experiência de entender e vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, até mesmo aquela que é a principal, a vontade que Deus tem de nos conceder a vida eterna. Portanto, como disse João, arrependei-vos. Ponto 10. O animal interior. Nós já falamos do homem interior, e o definimos, mas também devemos entender que existe em nós um animal. Sim, é o nosso corpo, o corpo humano e, claro, a mente que o domina, são ambos um animal. E por que não dizer um animal irracional, uma besta? A parte do nosso cérebro que comanda grande parte das nossas vontades advindas das necessidades vitais existe da mesma forma em quase todos os animais superiores, portanto, é um animal. Assim, concluímos que o nosso corpo é um animal. O homem exterior é um animal e boa parte da mente humana pertence a um animal irracional. Embora sejamos uma mente racional, grande parte do que somos é irracional. O animal humano, ao darmos uma olhada mais minuciosa dentro daquilo que realmente somos, é necessário entendermos e aceitarmos essa realidade. O nosso corpo é um animal. Grande parte do que comanda a nossa vida e a mantém subsistindo é uma entidade irracional que busca apenas saciar as necessidades para se manter viva. Essa coisa é o id do Freud. Ele necessita de comida, água e oxigênio, e se for privado de quaisquer destas coisas vai reagir conforme sua própria natureza, sendo irracional, ao contrário do que muitos pensam. A máquina reprodutiva. Isso inclui também até mesmo a sexualidade. Não que o sexo em si seja uma necessidade vital, mas devemos entender que esse nosso corpo animal está obedecendo ao mandamento natural de crescer e se multiplicar, ou seja, assim como os demais animais somos máquinas reprodutivas, e essa necessidade gerará a produção de hormônios e outras substâncias que provocarão o desejo sexual e a busca por saciá-lo. Mesmo que a finalidade seja a reprodução, isso não significa que ela será cumprida ou que tenha que ser cumprida, uma vez que é uma lei da natureza humana. O nosso problema é que esse mandamento natural, assim como os outros mandamentos da natureza, foram dados antes da queda do homem, e que, portanto, estão sujeitas agora às condições impostas pela carnalidade. Assim entendemos também como funcionam as outras necessidades, provocando desejos que vão requerer de nós a satisfação,
mesmo que a própria necessidade em si já tenha sido sanada, ou que não precise mais de ser satisfeita. O líder da matilha. Se você for dar comida para seu cachorro de estimação e ele rosnar para você, acredite, você não é o dono dele na cabeça dele. O dono é ele, você que é o animal de estimação. Isso é cômico, mas é uma realidade. Muitos animais de estimação agem como se eles fossem os chefes do bando, ou macho alfa, e seus donos fossem apenas seus asseclas. Se você não aprender a dizer não para a sua fome, ela vai virar gula. Se você não aprender a dizer não para a sua sexualidade, ela vai virar promiscuidade. E se você não aprender a recusar quaisquer das suas vontades naturais, elas vão rosnar para você, e, em algum momento, elas vão morder, e, segundo o conceito bíblico de que o pecado termina sempre na morte e morte eterna, no final, as suas vontades descontroladas vão devorar você. O adestramento. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4 versículo 7. Como é que um adestrador faz para adestrar um animal? Ele aplica o princípio de comando e recompensa, no qual ele dá uma ordem, e se o animal obedece de forma correta, ele então lhe recompensa com um petisco. Assim é feito o adestramento de qualquer tipo de animal, fazendo-o se acostumar. Com isso, da mesma forma, é assim que a nossa mente funciona. Somos, como animais, viciados em recompensas. Se não tiver um prazer que seja mínimo no final, nós dificilmente aceitamos qualquer sacrifício inicial. Ponto 11. Senhor de si. Voltamos novamente a falar do domínio próprio, que é na verdade simplesmente se tornar senhor de si mesmo. Se Caim de fato não estivesse tão orgulhosamente rebelde contra Deus em seus sentimentos, entenderia que o Deus conhecedor de todas as coisas estava lhe dizendo que ele, mesmo sendo humano falho, tinha poder sobre os seus próprios sentimentos. Imagina se o próprio Deus lhe dissesse que você é capaz de fazer alguma coisa. Se o Deus onisciente lhe dissesse que você é capaz, como você poderia duvidar disso? O que o Espírito Santo faz em nós é isso. É o Deus que sabe todas as coisas nos dizendo que uma dessas coisas que ele sabe é que somos capazes de vencer o pecado. Caim não foi esperto o suficiente para entender que o Deus que sabe todas as coisas e não mente está lhe dizendo algo que por isso só poderia ser visto como verdade. Ele, Caim, pode dominar o seu próprio pecado. Conclusão. Concluímos então que o homem espiritual é aquele que deixou de ser homem natural por ter abandonado as práticas do velho homem, exatamente pelo fato de que seu homem interior tem sido renovado todos os dias pelo Espírito Santo, na esperança de um dia se tornar homem perfeito, tal qual a imagem glorificada do Cristo, ainda que seu homem exterior se corrompa como todas as coisas do mundo físico. Mesmo que o que vejo de mim, no espelho, envelheça e pereça, o que creio de mim e espero em Cristo tem sido guardado em depósitos eternos para aquele grande dia. Eu espero que todos vocês que assistiram a este vídeo curtam, comentem e compartilhem para que possamos expandir este conhecimento. Estudar o relacionamento com Deus é crucial para a melhoria do nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.